Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, trabalho de oração, mas oração sem palavra, irmão, o trabalho fica incompleto. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, 3,16, livro de João, capítulo 3, versículo 16, João 3,16, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. Querido Deus amado, soberano, agradecemos desde já por tudo pelo qual o Senhor tem nos concedido nesta noite. Continua falando conosco, mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, palavra bastante conhecida da igreja. Acredito, se for perguntar a alguns jovens, já escutou esse versículo. Alguns podem até recitar, muitas vezes, Santa Ceia, João 3,16. É o versículo áureo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que por trás da criação, irmãos, existe um Criador. Por trás da criação existe um Criador. E esse Criador, irmãos, ele fez você com tanta benevolência, com tanta precisão, com tanta propriedade. Porque Deus, quando ele fez o homem, ele fez o melhor. Quando ele fez o protótipo, irmão, estamos falando aqui de Adão, o protótipo, o primeiro homem que Deus criou. Ele fez Adão perfeito. Talvez no dia de hoje, Adão podia ser um modelo. Adão, quando passasse, eu disse: rapaz, que homem bonito, que homem bem feito, porque não existia falha nenhuma em Adão. Mas também eu quero generalizar também, concernente também ao pecado. Era o homem perfeito, porque não tinha pecado. Adão, não existia pecado sobre a vida de Adão. Adão estava só no paraíso. Mas a Bíblia diz que viu que Adão estava só e disse: não é bom que o homem esteja só, faz-lhe uma adjuntora. E Deus colocou um sono muito profundo em Adão. Adão dormiu e Deus cerrou uma das suas costelas, e da sua costela fez Eva. E Adão disse: carne da minha carne. E esta mulher, ela serviu para ser companheira de Adão. Observe, Deus fez o homem, depois Deus fez a mulher do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ambos estavam no paraíso, ambos estavam no jardim, não estava com vestes. Estava que nem uma criança quando nasce. É uma criança quando nasce, irmão, ela normalmente nasce sem roupa. Não existia malícia na vida de Adão, não existia malícia nos olhos de Eva. E Deus, como pai, irmão, ele não era malicioso, ele era zeloso, e viu ali natural, e viu que era bom o que ele tinha feito, e disse que no sétimo dia ele descansou. E Deus tinha dado a Adão autoridade para que Adão pudesse ali se alimentar do jardim.
dos frutos que o jardim ali proporcionava, dos animais, dos peixes ali para se alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que o homem, irmão, ele desobedeceu a voz de Deus e obedeceu a voz do homem. Quem é o homem? A serpente. Quem é a serpente? O diabo. Primeira sessão espírita aconteceu, irmão, no jardim do Éden. Porque o diabo, irmão, ele é espírito. Ele precisa de uma matéria. Ele precisa de materializar. E diz que quando ele ali falou na boca da serpente, louvado seja o nome do Senhor, falou ali e disse: se tu comer deste fruto, se tu comer deste fruto, tu vais ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E diz que ali aquela palavra apareceu bem aos olhos de Adão, porque Eva já estava, irmão, ali atormentada, estava ali, irmão, dopada pelo aquele fruto, e ela desejou e comeu e ofereceu a Adão. Mas é interessante que Deus tinha falado com Adão, para que Adão pudesse comer de todo o fruto, menos do fruto que estava no meio do jardim, da árvore da ciência, do bem e do mal. E Adão comeu, desobedeceu a Deus, entrou o pecado no mundo. E isso começou. O pecado, irmão, ele traz sequelas. O pecado, ele traz consequência. E diz que Adão teve filhos. Os seus primeiros filhos, teve um chamado Caim, outro chamado Abel. Diz que Caim, irmão, trabalhava mais no campo e Abel na agricultura. Abel era criador, irmão, de animais ali, os animais com as ovelhas ali, e seu irmão Caim mais na agricultura, da plantação. E diz que os dois ofereceram um sacrifício para Deus. Estamos nesta noite aqui também oferecendo um sacrifício para Deus, porque se a gente não tiver com o coração aberto para Deus entrar, para Deus receber, irmão, é em vão o nosso sacrifício. E diz que os dois ofereceram. Agora, como é que está sendo esse sacrifício? Parece que eu estou vendo. Abel pegou o melhor animal, sem falha, sem defeito, e ofereceu para o Senhor. Caim, ele também pegou do fruto da terra. Vamos conjecturar. O que é conjecturar? Aquilo que não está na Bíblia. Vamos imaginar que Caim pegou uma mangaína deste tamanho para oferecer ao Senhor. Mas tinha uma outra mangaína mais durinha, sem pancada, não, sem tá mole. Ela está bonitinha. Não, essa aqui eu vou levar para mim. E essa aqui caiu no chão, está um pouco abatida assim, eu vou levar para Deus. E ofereceu. Aí disse que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não tentou para a oferta de Caim. Aí diz que Caim, ele ficou com inveja. Caim ficou com ciúme do seu irmão e o matou. Consequência do pecado dos seus pais, porque o mal gera outro mal. E no decorrer a geração foi se corrompendo. Aí Deus agora oferece o melhor que Ele tem para restaurar o homem que estava distante do Senhor, restaurar o altar do Senhor, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o diabo muitas vezes no dia de hoje, irmãos, usa do homem, desfaz, louvado seja o nome do Senhor, desfaz da personalidade do homem, pinta o homem, bota um bocado de coisa no rosto, na cara do homem, irmão, onde o homem, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que Deus, ele viu ali e ele disse, deu uma sentença: mulher, porque desobedecesse Adão, porque desobedecesse serpente, porque tu enganasse, deu a sentença a cada um. Ao homem, do fruto do teu trabalho tu comerás. A mulher,
seria tolo de parto e a serpente seria rastejando. E ali foi a sentença dela. E o pecado veio gerando, veio até hoje. Aí Deus levanta o que Ele tem de melhor para resgatar o homem que estava distante. Porque o pecado ele é um câncer que ele vai corroendo, ele vai controlando o corpo do homem todinho. Daqui a pouco o homem está em estado todo podre, fedendo, porque o pecado ele faz isso. Aí agora Deus dá um escape. Deus disse no versículo 3, 16 de João: porque Deus amou o mundo. Ele não amou o mundo terrestre que ele fez, mas não está falando o mundo aqui, a criação dele, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, quem crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E Jesus, irmãos, e Jesus, irmãos, Jesus, ele foi imolado, ele foi oferecido no meu lugar e no seu lugar. Você um dia vai ser pai. Você um dia vai ser pai. Aí eu pergunto a você: será que você, como pai, você daria o seu filho para morrer na cruz em resgate de outras vidas? Eu mesmo não daria meu filho, não. Mas diz que Deus, ele deu o seu Filho unigênito e morreu na cruz por mim, morreu na cruz por você. Para quê? Porque Ele quer que você seja o vencedor. O diabo não quer que você seja um vencedor. O diabo quer que você seja um derrotado. O diabo não quer que você seja crente. O diabo quer que você esteja no mundo. O diabo quer fazer cirandar como trigo, como queria cirandar na vida de Pedro. O diabo, ele não quer que você venha brilhar, porque o crente tem que ter o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele não quer que você brilhe. Sabe por quê? Porque ele é treva. Porque quando você brilhar, você chegar, ele vai ter que sair, porque você é luz. Mas se andar como ele andou, Jesus, ele foi imolado, Jesus foi sacrificado, Jesus, irmão, carregou aquela cruz, Jesus foi morto e ressuscitou, mas ao terceiro dia, irmãos, ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele venceu o diabo. Ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Então Jesus, irmãos, ele é seu irmão mais velho. Jesus é seu amigo. Se alguém diz que é seu amigo, observe como é que está andando seu amigo. Se seu amigo está convidando você para tomar um copo de suco de graviola, se seu amigo está convidando você para comer um hambúrguer, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Se não for, irmão, esse amigo está chamando você para o caminho das drogas, chamando você para fazer coisas, cenas obscenas, que entristecem ao coração de Deus, que entristece também a igreja, que entristece o ministério. Porque sabendo quando agir de tal maneira, irmão, será punido diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo, ele quer que você não ande neste caminho. Ele não quer que você faça parte de órgão. Ele não quer que você cante para Jesus. Ele quer que você esteja sendo instrumento dele. Mas nesta noite, Cristo, ele venceu a morte. Nesta noite,
Jesus Cristo, ele está como grande, como irmão mais velho, meu e seu, como Salvador, para dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui Ele vai nos ajudar, se nós andarmos no caminho como Ele andou. Jesus Cristo, irmãos, Ele foi até o fim. Jesus Cristo, Ele foi imolado. Jesus Cristo foi crucificado, mas Ele venceu a morte, e você também vai vencer a morte. Essa morte, irmão, e sabe que a pior morte que tem, irmão, é a morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas existem, irmão, morto espiritualmente para Deus? Alguém fala assim, é um morto-vivo. Como assim um morto-vivo? É uma pessoa que está viva, mas está morta espiritualmente. Não quer saber de Deus, não quer ouvir de Deus. Perigo. Aí quando essa pessoa dessa sepultura, aí fala a segunda morte, é a morte espiritual, é a pior, a morte eterna, irmão. Essa é a pior que tem, mas que Deus nos ajude, porque enquanto estamos aqui, fôlego de vida, esse ar que nós estamos respirando, foi Deus que deu, porque neste momento tem alguém que está lá na UTI, dependendo de aparelho respiratório para respirar, porque se tirar aquela pessoa morre. E a família está pagando, muitas vezes, quando tem condição, pagando um dinheiro muito alto, um cilindro de oxigênio, enquanto você está nesta noite adorando a Deus, não está pagando este ar, porque Ele concede a mim e concede a você. E saúde, irmão, é coisa boa, é bênção que vem da parte do Senhor, mas que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor dê força à sua igreja, que o Senhor ajude os seus filhos, para que possamos andar como Jesus andou. Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus.